E haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. A ciência moderna parece ter eliminado o medo de pragas, mas hoje temos um flagelo que poderia matar mais pessoas do que qualquer das pestes conhecidas: a praga da AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou até esta data de 13 a 14 milhões de pessoas na Terra. Em 1993, a AIDS tornou-se a causa principal de morte de homens entre 20 e 45 anos nos Estados Unidos. Cientistas de Harvard estimam que até o ano 2000, mais de 24 milhões de pessoas no mundo terão AIDS e mais de 100 milhões serão contaminadas com o vírus HIV. No entanto, a AIDS não é a única praga moderna que aflige o ser humano. Algo praticamente desconhecido de nossos antepassados, hoje mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Considera-se a diminuição da camada de ozônio, que bloqueia grande parte dos raios ultravioletas do Sol, a responsável pelo aumento dramático do melanoma, um câncer de pele fatal. A recessão mundial, resultado da pobreza e falta de moradia, devastou os sistemas de saúde de muitos países e enfermidades outrora consideradas extintas pela ciência moderna voltaram de forma alarmante. Epidemias de tifo, difteria e até a peste negra têm afligido certas regiões na Índia e na ex-União Soviética. Novas variedades fatais de malária, tuberculose e cólera estão se tornando resistentes a todos os antibióticos conhecidos e matando milhões de pessoas. Até mesmo a bactéria comum da pneumonia, otites e muitos outros males comuns estão evoluindo e tornando-se intratáveis pelos remédios existentes, ameaçando dar início a uma era em que até as infecções mais simples poderiam rapidamente se transformar em doenças mortais. Jesus disse que uma grande quantidade de pestes, ou seja, de doenças, marcaria a época do seu regresso. Epidemias como a AIDS proliferarão à medida que entramos na era final da raça humana neste planeta. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Dia 27 de março de 1964, o Alasca é devastado por um terremoto medindo 8,4 na escala Richter. E por incrível que pareça, nos últimos 30 anos, desde o grande terremoto no Alasca, já houve tantos terremotos de maior porte quanto nos 2.000 anos anteriores. O Almanaque Mundial nos diz que só houve 21 terremotos mais fortes entre os anos 1000 e 1800. Mas entre 1800 e 1900, houve 18 grandes terremotos. Nos 50 anos seguintes, entre 1900 e 1950, houve 33 grandes terremotos. E entre 1950 e 1991, houve 93 grandes terremotos, quase o triplo em relação aos 50 anos anteriores, levando a vida de 1.300.000 pessoas no mundo inteiro. Este aumento dramático de terremotos severos levou muitos cientistas a predizerem que estamos entrando num novo período de grandes distúrbios sísmicos. A Bíblia também prediz claramente que os últimos dias serão dias de grande atividade sísmica, com a terra oscilando como um bêbado, e as torres e as cidades ruindo. 17 de janeiro de 1994, um terremoto medindo 6,6 na escala Richter causa um prejuízo de 30 bilhões de dólares em Los Angeles. Sismólogos predizem que o Big One, que está para acontecer na Califórnia, poderia ser 50 vezes mais forte. 17 de janeiro de 1995, mais de 5.000 pessoas morrem e 26.000 ficam feridas no grande terremoto de Hanshin, no Japão. A cidade portuária de Kobe é arrasada, sua infraestrutura derrocada e mais de 300.000 pessoas ficam desabrigadas.
Cientistas japoneses no Centro de Sismologia em Tsukuba prevêem que um terremoto muito mais forte, medindo 8 pontos na escala Richter, poderia atingir a região de Tóquio no futuro próximo. Quando ocorrerem os terremotos inevitáveis na Califórnia e em Tóquio, o número de mortes, a devastação e o impacto sobre a economia mundial serão inconcebíveis. Imagine um profeta antigo tendo uma visão das estradas modernas, com centenas de carros passando em alta velocidade, com os faróis acesos à noite. Como ele descreveria? Lembre-se que ele nunca tinha visto nem imaginado nada parecido com um automóvel. Bem, há 2.600 anos, o profeta Naum previu que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções, parecem tochas e correm como relâmpagos. Para ele, os automóveis correndo furiosamente pela noite devem ter parecido relâmpagos. E sem dúvida, eles cruzam velozes em todas as direções. Só nos Estados Unidos ocorrem por ano uma média de 19 milhões e meio de desastres de automóveis, nos quais 4 milhões de pessoas saem feridas e 45 mil morrem. A profecia de Naum nos leva a uma outra previsão importante do profeta Daniel, dada em 534 a.C., sobre as condições do mundo nos últimos dias. Daniel, feche estas palavras e cele este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus estava dizendo ao seu profeta: Daniel, estou dando essa visão dos últimos dias a você, mas não é para você, não é para a sua época, é para o tempo do fim, quando... Muitos correrão de uma parte para outra. Será que se vê muita gente correndo de uma parte para outra hoje em dia? É surpreendente se pensarmos que por milhares de anos, os meios de transporte principais foram os mesmos, até há pouco mais de 100 anos. Em 1789, George Washington levou 8 dias para viajar 350 quilômetros para sua posse, na cidade de Nova York. O incrível é que Júlio César poderia ter viajado nessa mesma velocidade. Por mais de 1000 anos, não se fez nenhum progresso significativo nos meios de transporte. Mas veja como o homem evoluiu em um breve período de tempo. Agora o homem não só se locomove em velocidades vertiginosas, mas um jato pode dar a volta ao mundo em 24 horas e uma nave espacial em 80 minutos. Hoje as pessoas viajam mais do que jamais viajaram. O turismo internacional é um negócio multibilionário envolvendo mais de 200 milhões de pessoas que viajam para outros países todos os anos. O dinheiro gasto em turismo no mundo todo chegou a mais de 3 trilhões de dólares só em 1992. E espera-se que o tráfego de turistas dobre nos próximos 10 anos.